Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Aqui é o professor Dasley falando e estamos aqui neste vídeo para iniciarmos aqui discussões de questões propostas para vocês do livro didático 2, capítulo de número 1, sobre geometria plana. Certo, galerinha? São as questões aí das páginas 6 e 8. Duas delas irei discutir com vocês em nossa aula ao vivo nesta semana. Certo, pessoal? Mas até lá, vamos aqui de discussões das questões aqui apresentadas. São questões que tratam aí sobre os ângulos opostos pelo vértice e também ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, vamos examinar aí atentamente, iniciando aí pela primeira questão, que pede que examinemos a figura acima e façamos o que se pede. Então, a figura acima que ele menciona aí é justamente essa que eu coloquei aqui na lateral do vídeo, certo, pessoal? Que estou destacando agora. Percebam que temos duas retas concorrentes, a reta R e a reta S. Concorrência essa que formam aí quatro ângulos, certo, pessoal? E se nós observarmos atentamente aí esses quatro ângulos formados, iremos notar que 2 a 2, eles são justamente o quê? Opostos pelo vértice, certo, galerinha? E levando em consideração a propriedade fundamental que vimos aqui sobre ângulos opostos pelo vértice, nós já sabemos aí que eles são iguais. Então, independentemente de valores, eu já sei aí que o ângulo A ele tem a mesma medida que o ângulo C e o ângulo B tem a mesma medida do ângulo D, certo, pessoal? Então, isso aí já é fato. Uma outra observação válida é que ângulos que estão sobre uma mesma reta e que são adjacentes, eles somam aí 180 graus, isto é, eles formam um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Então, por exemplo, eu vou ter aí que o ângulo A, que é adjacente ao ângulo B, e estão sobre a mesma reta, isto é, a reta R, então eles vão ser aí ângulos que formam 180 graus, ou seja, ângulos suplementares. Idem para D e C, a soma deles dá 180. Então vamos analisar agora os itens aí da questão. Primeiro ele diz o seguinte: indique outros pares de ângulos adjacentes suplementares que aparecem na figura. E então, observe que nós acabamos de falar isso aí, Quais são os pares de ângulos adjacentes suplementares? Eu tenho aí, por exemplo, A e B, que é o que nós já mencionamos aí. Então, temos aí o ângulo A e o ângulo B, certo, pessoal? Ângulo A e o ângulo B. O B ele tem uma problemática aqui com a questão do acento, mas eu vou colocar o B e coloco o chapeuzinho manualmente. Pronto, problema resolvido. Então, temos o ângulo A e o ângulo B, que são ângulos suplementares adjacentes. Se nós olharmos aí pelo lado da reta S, que contém o ângulo B, observe também que o ângulo B e o ângulo C também são ângulos suplementares adjacentes, eles estão sobre a mesma reta, isto é, a reta S, e juntos formam um ângulo de meia volta, certo, pessoal? Então, também vou ter aí o ângulo B e o ângulo C, certo, pessoal? Então, beleza, eu já tenho aí dois pares de ângulos que são aí suplementares e adjacentes. Eu vou ter também quem mais? Se eu olhar agora pelo lado de C, observe que C e D eles estão sobre a mesma reta, só que a reta R agora pela parte de baixo, vamos dizer assim, na nossa ótica. Então, C e D também são exemplos de ângulos suplementares adjacentes, certo, pessoal? C e D. E, por fim, eu tenho quem? I
por fim, eu vou ter quem? Olhando pelo lado de D, eu tenho quem? A e tenho D, certo? Estão aí na parte de baixo da reta S. Então, o ângulo D e o ângulo A também são exemplos aí de ângulos que são adjacentes e suplementares nessa figura aí. Então, observem que temos 4 pares, certo, pessoal? Agora, ele diz o seguinte no item B, né? Indique outro par de ângulos opostos pelo vértice. Então, vamos listar, aproveitar e revisar o que é ângulo oposto pelo vértice. É o que nós falamos, né? Eu tenho ângulos que têm o vértice em comum. Lembrando que esse vértice aí vai ser justamente quem? Esse ponto do meio aí, esse ponto de encontro entre as retas R e S. E observe que ele dividiu aí em 4 ângulos. E 2 a 2 eles são opostos pelo vértice. Então, eu tenho, por exemplo, A e C, que são exemplos aí de ângulos opostos pelo vértice. Certo, pessoal? Então, eu vou ter o ângulo A e o ângulo C, que vão ser exemplos de ângulos opostos pelo vértice. Isso porque eles estão exatamente um oposto ao outro. E, além desse par, A e C, nós temos quem? B e D. Certo, pessoal? O ângulo B e o ângulo D, B e D, eles também são exemplos de ângulos opostos pelo vértice. Certo, galerinha? Porque eles têm um vértice em comum e estão exatamente um do lado do outro, um simétrico ao outro. E aí o item C, ele nos pede para analisar o seguinte: se o ângulo A for 32, determine as medidas dos outros. Eu já sei, levando isso aqui em consideração, que A sendo 32, eu já sei que o ângulo C, pelo fato de ter a mesma medida, ele também terá quanto? 32 graus, certo, pessoal? Porque eles são opostos pelo vértice, e ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Se eu olhar pelo lado de suplementares, se o ângulo A é 32, o ângulo B vai ser um ângulo tal qual a soma com 32 de 180. Em outras palavras, para eu descobrir o valor de B, basta eu diminuir 180 menos 32. E vou obter quanto aí como resposta, pessoal? Fazendo as continhas aí, né? Vou ter aqui, lembrando, né? 0 não pode diminuir, revisando coisas lá do fundamental. 0 não pode diminuir por 2, toma emprestado, fica 10 unidades. Né? 10 menos 2 dá quanto? 8. Né, pessoal? O 8 emprestou uma dezena, então o 8 ficou 7. 7 menos 3, quanto? 4. E o 1, centena, não precisou mexer. Né? Então, tem quanto? 148. Certo, pessoal? A medida do ângulo B. E como o ângulo D ele vai ser aí oposto pelo vértice AB, automaticamente o ângulo D também terá 148 graus, certo, pessoal? Então, assim, eu listo aí grau por grau e a correspondente letra desse grau. Então, questão 1 aí para vocês. A questão 2, ele diz o seguinte: calcule as medidas do ângulo. Aí eu tenho que observar direitinho as letras. Né? P, sai de P, vai para o O, que é o vértice, depois vai para Q. Então, observe que está falando desse ângulo aqui. Né? E depois o ângulo R, sai daqui, R, vem para O e depois vai para Q. Ou seja, está falando desse outro ângulo aí, do outro lado. Eu vou colocar até cor diferente. Então, ele quer saber as medidas desses dois, sabendo que esse ângulo em verde aí, o R ângulo Q, ele mede o dobro do ângulo TOQ. Então, vejam que agora, inclusive, de acordo até com uma pergunta feita anteriormente por uma das colegas de vocês, do 8º ano, que perguntou: professor, existe alguma relação entre a álgebra e a geometria? Então, aqui eu estou respondendo a tua pergunta. Eu vou deixar o sigilo, né, de quem foi, mas aqui estamos respondendo a essa pergunta, certo? Sim. E a relação está, inclusive, aqui nessa questão. Perceba que ele não traz nenhum valor. Ele só traz uma relação. Que relação é essa? Ele diz que um ângulo é o dobro do outro.
Então vejam só, eu sei a medida desse ângulo POQ? Não. Sei a medida de ROQ? Não. Eu sei o que é essa relação aqui, que esse ângulo menor, ou seja, o ângulo POQ, é metade, vamos dizer assim, desse outro ângulo ROQ. Ou, em outras palavras, o ROQ é o que? É o dobro de POQ. Ou seja, se eu não sei qual é a medida de POQ, vou usar uma letra. Neste caso, para mudar um pouco de x, eu vou colocar o quê? A de ângulo, certo, pessoal? Vou colocar A de ângulo, A de amor, que é o que precisamos muito nesse tempo. Certo, pessoal? E eu sei o que agora? Se esse ângulo maior, R ângulo Q, é o dobro, então se o ângulo menor aí foi A, esse outro ângulo aí vai ser o quê? Dobro. Quer dizer o quê? Isso, duas vezes, né? Então, vou ter o quê? Duas vezes A, certo, pessoal? Então, o ângulo menor aí, o P ângulo Q, vai ser representado por A, medida de ângulo A, e o R ângulo Q vai ser representado por 2A, ou seja, o dobro da medida do menor. E aí nós sabemos, pelo que discutimos na questão anterior, que esses dois ângulos estão sobre a mesma reta, a reta que contém o segmento POR. E se eles estão sobre a mesma reta, e são, inclusive, adjacentes e estão sobre a mesma reta, eles vão ser o quê? Suplementares. E nós já sabemos o quê? Que ângulos suplementares, a soma deles é justamente quanto? 180 graus, isto é, o ângulo de meia volta. Então, eu tenho que A mais 2A vai ser igual a quantas? 180. Opa! Essa situação recaiu em que? Em uma equação. Certo, pessoal? Uma equação do primeiro grau. Um dos objetos de conhecimento trabalhados lá no livro 1. E aí nós já sabemos, esse A aqui, somando com 2A, vou obter o quê? 3A, né? Lembrando que, apesar de não aparecer na frente do A, eu tenho 1 e eu faço a soma aí, já que é a mesma letra, né? E eu posso fazer isso. 2 mais 1, 3A. Certo, pessoal? E eu tenho aí o quê? 3A igual a 180, certo? E lembrando, 3 vezes um número cuja resposta vai ser 180. Então, para encontrar esse número, basta eu fazer o quê? Basta eu encontrar o quociente. Quociente de quem? O quociente desse 180, né? Para encontrar quem é o valor de A sozinho, isoladamente. Então, eu divido o que eu já tenho no segundo membro pelo número que aparecia lá multiplicando o A. Eu uso a operação inversa. E fazendo essa divisão, encontro quanto? Isso. Vou encontrar o quê? 60. Certo, pessoal? Então, o valor aí do ângulo A, que lembrando que nós chamamos A o ângulo POQ, é justamente quanto? 60 graus, pelo que nós acabamos de descobrir agora, né? Então, A vai ser justamente um ângulo de 60 graus. E nós já sabemos agora o quê? Que o outro ângulo é o dobro desse ângulo aí que nós acabamos de determinar. Então, se aqui é 60 e o outro é o dobro, o outro só pode ser quanto? 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 60. Isso, 120. Certo, pessoal? Então, o outro ângulo, ele é um ângulo aí de 120 graus. Certo, pessoal? Então, assim, nós solucionamos aí essa situação, né? A terceira questão, aí da página 6, diz o seguinte: duas retas RS são concorrentes e determinam 4 ângulos iguais, de medidas iguais. Então, a única forma disso aqui acontecer é o que? Se a volta completa, imagina a volta completa, né? O giro. Então, o giro, nós vimos aí lá no podcast que um giro tem quantos graus? Isso mesmo, 360 graus. Certo, pessoal? Então, o giro ele tem 360 graus. Se ele está dizendo aí que duas retas dividiram um plano em 4 ângulos de medidas iguais, ou seja, se o todo é 360 e esse todo foi dividido em 4 partes iguais, a única forma disso acontecer
é isso aqui, quando eu pego o giro e divido exatamente em duas retas, uma horizontal, outra vertical. E aí, fazendo isso, notem que cada ângulo formado vai ter quantos graus? Isso, né? Eu divido 360 por 4. E ao fazer essa divisão, cada ângulo vai ter justamente isso que vocês falaram aí, que eu ouvi daqui, né? 90 graus, certo, pessoal? Ângulos retos. Então, primeiro, calcule a medida de cada um desses ângulos. Tá aqui, ó, 90 graus. Isso aqui não precisa nem discutirmos mais, porque é a única forma de, no plano, duas retas determinarem aí ângulos iguais. É quando esses ângulos são iguais a 90 graus. E aí, que nome podemos dar às retas uma em relação à outra? Para fazer um desenhozinho mais bonito aqui, né? Então, vejam só, eu tenho, organizando esse desenho aqui, eu vou excluir ele, né? Que ele está um pouco desconcertado, e vou tratar agora de fato, esse segmento na horizontal, pronto, e tem um segmento na vertical. Observaram? Então, veja que se o giro era 360, cada ângulo formado aí tem exatamente o que? 90 graus, certo, pessoal? O ângulo reto. E aí, o que é que acontece? Pelos nossos conhecimentos anteriores, nós vamos ter o quê? Que essas retas aí, né, vou colocar até as setinhas nas pontas, para indicar que estamos falando sobre retas e não sobre segmentos, né? Então, essas retas aí, as retas R e S, beleza, o fato de que elas já são concorrentes, porque possuem um ponto aí no meio em comum, ponto de intersecção aí no meio. Só que isso aqui, essa configuração dessas retas de maneira particular a formarem aí ângulos retos, vai fazer com que elas possuam um nome particular também. É justamente o que? Isso eu estou falando, um nome particular, um caso particular. Então, um sinônimo disso para essa situação aí de retas é justamente o que? É o fato de que elas são retas perpendiculares, certo, pessoal? Então, são retas perpendiculares, retas que estão dispostas dessa maneira. E, por fim, né, está aí o desenho já para vocês, né? Isso aqui já responde o item C, certo, galera? Então, esse desenho aí já responde o item C, que ele pede para que vocês façam o desenho nessas condições. Está aí o desenho. Partindo agora para a página 8, onde iremos discutir aqui algumas questões, né, dessa página 8, eu vou pegar aqui questão 6 e eu vou discutir em particular o item A, certo? Lembrando que o que eu farei aqui, vocês poderão aplicar também nos itens B e nos itens lá da questão 7, certo? É a mesma lógica que nós iremos usar. E lembrando, é claro, que quaisquer dúvidas, nós estamos aí com o nosso plantão de dúvidas agora no Hangouts, né, aqueles que tiverem dúvidas. E não somente isso, mas mantemos também lá a atividade de dúvidas e comentários. Então, deixarei esses itens aí, o B e a questão 7 com vocês, mas tendo em vista isso sempre. Então, veja. Agora, partindo para a questão de retas paralelas cortadas por uma transversal, eles pedem para que determinemos aí os valores desconhecidos, certo? O valor aí de cada uma das medidas dos ângulos. E observe que esses valores aí são representados por letras. Veja que eu tenho aqui esse ângulo, aqui, certo? Ele é o quê? Representado por essa expressão o quê? Isso, expressão algébrica. Porque além de números e letras, tem o que? Operações. E além de números e operações, eu tenho o que? Letras. Eu tenho aí esse tripé, certo, pessoal? E idem aí para o outro ângulo. Ele também é representado por uma expressão algébrica, certo? X mais 15. Observe que esses ângulos, eles se relacionam de que maneira? Imagine que eu pudesse cortar esse ângulo aqui e colar ele lá em cima. Ou, em outras palavras, eu pudesse deslocar esse ângulo aqui, ele tivesse um controle deslizante aqui na reta T,
onde eu pudesse arrastar ele para cima ou para baixo ao longo da reta T. Então, justamente o que ia acontecer? Esse mesmo ângulo de x mais 15, se eu pudesse transportar ele, ele pode ser colocado justamente lá em cima. Eu vou fazer até a demonstração aqui para vocês verem o que é que eu estou falando. Eu vou copiar e vejam que esse espaço aqui, ele se encaixa exatamente aqui em cima. Perceberam? Então, note que esse mesmo tamanho cabe aqui. Então, automaticamente, o x mais 15, ele vai parar aí em cima, certo, pessoal? Esse x mais 15 graus vai parar lá em cima. E agora, notem o seguinte, que o ângulo aí em verde e o ângulo em vermelho, eles estão justamente opostos pelo vértice. E aí, pela propriedade de opostos pelo vértice, nós sabemos o quê? Que ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Certo, galera? Então, eu tenho o quê? Que o 2x menos 30, que é o ângulo aí em vermelho, e é oposto pelo vértice a quem? Ao ângulo lá que nós acabamos de verificar. Que é quem? É o ângulo x mais 15, certo, pessoal? E percebam o seguinte, que esses ângulos opostos pelo vértice aí, e envolvendo essa questão dos valores desconhecidos, produziram para nós justamente o quê? De novo, uma relação algébrica, em particular uma expressão algébrica e, em particular, mais ainda, uma equação, certo, galerinha? Tem uma equação. E equação, né, lembrando, deixamos letras de um lado, números do outro, e aí esse 2x vai se juntar com esse x aqui, só que esse x, quando ele vai para o primeiro membro, ele estava positivo e vem negativo. Então, na verdade, ele vai vir 2x menos x, e eu vou obter simplesmente x no primeiro membro. Já no caso aí do 30, que era negativo, quando ele vai para o segundo membro, ele vai como número positivo, então vai com mais 30. E eu somando mais 30 com mais 15, eu vou obter quanto? Mais 45, certo, pessoal? Então, aparentemente, pararíamos a questão por aí. Já encontrei o valor desconhecido. Só que olhem o enunciado da questão, e é importante vocês olharem isso para essa questão 6, para o item B e também para a questão 7. Se vocês olharem o enunciado da questão, percebam que no enunciado aí, ele não fala nada com respeito a determinar ou descobrir qual o valor de x, qual o valor desconhecido. Ele quer o que ele quer? Determinar o valor correspondente à medida dos ângulos assinalados, certo, pessoal? Ou seja, ele não quer saber o valor de x. Então, se ele quer saber a medida dos ângulos assinalados, eu tenho que voltar lá para os ângulos e ver. Veja que eu tenho duas formas de encontrar a medida dos ângulos aí. Já que eles são opostos pelo vértice iguais, então eu posso escolher tanto essa expressão como a de baixo. Tanto eu posso escolher o x mais 15 como o 2x menos 30. Eu vou escolher, obviamente, o x mais 15, que é mais bem tranquilo. E se eu sei que o x é 45, basta eu somar 45 mais 15. Substituo o x, é valor numérico. Substituo o x por 45 e faço a adição. Vou obter quanto? Isso mesmo, 60 graus. Certo, galera? Então, eu vou ter aí que os ângulos aí opostos pelo vértice possuem 60 graus. Certo, galerinha? Então, vou deixar aí os outros itens como atividade. E, por último, né, essa questão 8, ela também é bem interessante para vocês fazerem como atividade. Vocês vão ter aqui até que construir um desenho. E, a partir deste desenho, vocês vão usar os conceitos que nós vimos lá na questão 1 e na questão 2. E, inclusive, o que acabamos de ver aqui nessa questão 6. Mas, inclusive, principalmente a 1 e a 2, certo? E tentem responder aí, uma tarefinha para vocês. Lembrando que estamos juntos aí para quaisquer dúvidas, certo, pessoal? Um abraço e até mais!